certo? Na letra B, então, se ao mesmo tempo uma onda igual se propaga num tubo vizinho, qual é a taxa média total com que a energia é transportada pelas ondas para a extremidade oposta dos tubos? Nesse caso, a gente tem que as duas ondas estão sendo transportadas em tubos vizinhos, portanto, não há interferência de ondas, ok? Pois se trata de ondas se propagando em tubos diferentes. Então, a primeira coisa na letra B que você conclui é que não há interferência de ondas, ok? Não há interferência de ondas, pois elas se propagam em tubos distintos, ok? Anotando aqui. E aí, a energia total transportada, certo? Seria a energia transportada pela onda 1 mais a energia transportada pela onda 2. Ou seja, que, por sinal, é a mesma energia, né? Porque trata-se de ondas em tubos, tubos idênticos, né? Então, a energia total aqui seria simplesmente dobrar essa energia. Então, a energia total seria a energia da onda 1 mais a energia da onda 2. Mas perceba que essas energias são idênticas, então seria 0,34, que já calculamos no item A, mais 0,34, que dá 0,68 nanowatts, ok? E aí na letra C, é perguntado um pouco mais se em vez disso as duas ondas produzidas, se em vez disso as duas ondas são produzidas simultaneamente no mesmo tubo, qual é a taxa média total com que a energia é transportada se a diferença de fase é 0,4 π e π radiano. Então aqui a coisa muda um pouco, né? Ou seja, agora nessa situação você tem letra C, você tem agora que as ondas se propagam no mesmo tubo, ok? E o que é que significa isso? Elas interferem entre si. E essa interferência pode ser construtiva, pode ser destrutiva, ok? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Na letra C é bem simples. Ele diz que a diferença de fase é zero. O que é que acontece se a diferença de fase é zero? Se a diferença de fase é zero, as ondas elas sofrem uma interferência construtiva. E aí, o que é que acontece com duas ondas idênticas sofrendo interferência construtiva? A amplitude de oscilação, ela dobra, ok? Duas ondas idênticas sofrendo interferência construtiva faz com que a onda resultante seja uma onda com amplitude que é o dobro da amplitude das ondas. Então, nesse caso aqui, a letra C é simples de responder, porque essa energia total transportada, né, seria, na verdade, a expressão, como você sabe, um meio de ρ, A, V, ômega 2, mas aí a amplitude seria duas vezes a amplitude de uma das ondas, percebe? Porque agora a interferência das duas ondas foi construtiva, então você tinha duas ondas com amplitude SM. E aí, ao interferirem, porque elas têm uma defasagem nula, a onda resultante tem uma amplitude que é o dobro das amplitudes de cada uma das ondas, elevado ao quadrado. E aí é só fazer esse cálculo aqui, novamente. Você vai substituir todos os... não precisa fazer o cálculo do zero, né? Esse 2 elevado ao quadrado fica 4, que multiplica o valor de 1 meio de ρ, AV, ômega 2, SM ao quadrado. Só que esse valor aqui, você já calculou anteriormente. Ele dá 0,34 nanowatts. Então, para responder a letra C, isso vai dar uma energia, né, que se propaga aí, total, igual a 4 vezes 0,34, que dá 1,36 nanowatts. Certo? Na letra D de dado, agora é o seguinte, a diferença de fase não é mais zero, como era no item anterior, é 0,4 π radianos. Percebe que mudou um pouquinho? E aí, nesse ponto, a gente vai ter que lembrar como é que fica uma onda resultante, ok?
devido a duas outras ondas. Então, no capítulo 16, recapitulando, vou pôr aqui em azul, no capítulo 16, a gente viu que se a gente tem duas ondas, por exemplo, uma onda Y1, que são eu estou relembrando com vocês, tá? Uma onda que tem uma amplitude YM, seno de kx menos ômega t, e você tem uma onda 2, que é basicamente idêntica à primeira, e a única diferença é que elas são defasadas. É justamente o que acontece aqui nessa discussão. A gente vê lá no capítulo 16 que essas ondas se combinam para formar uma onda resultante, que é a soma dessas duas ondas. E aí, claro, quando você faz a soma dessas duas funções, seno de kx menos ômega t mais seno de kx menos ômega t mais φ, você faz um pouco aí de cálculo, você vai chegar numa expressão, que é essa expressão aqui, 2 vezes ym, cosseno de 1/2 de φ, ok? Seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Ou seja, as ondas 1 e 2, elas são, tipo, idênticas a menos de uma fase. E a combinação delas, a resultante delas, né? A soma delas, é essa expressão que você vê aí, que é uma nova função com uma nova amplitude. Isso aqui é uma nova amplitude. É a amplitude da onda resultante. Percebe? E aí é exatamente isso que a gente vai fazer. No nosso problema aqui, a gente tem duas ondas e a diferença de fase é 0,4 π. Então, lembra que para calcular a energia média que se propaga aí, você tem 1/2 de ρ AV ômega 2 SM2, não é isso? Vamos relembrar aqui. 1/2 de ρ AV ômega 2 SM2. E aí essa expressão para energia, né, transportada depende da amplitude, só que a amplitude de duas ondas combinadas desse tipo, duas ondas que são basicamente idênticas com a diferença de uma fase φ, a amplitude, a nova amplitude passa a ser, vamos chamar de SM', ok? Onde SM' seria 2 vezes a amplitude das ondas originais, cosseno de 1/2 da defasagem, percebe? E aí é isso que a gente vai fazer agora. Portanto, o dE dt vai ser 1/2 de ρ AV ômega 2 SM', que é 2SM cosseno de φ sobre 2 ao quadrado. E aí tudo que a gente tem que fazer realmente é substituir valores agora, ok? O ρ é 1,21, a área, né, é o πr2, como a gente já fez anteriormente, que é 2 vezes 10 a menos 2, porque o raio é 2 centímetros, não é isso? Ao quadrado, a velocidade é 343, o ômega é 3.000 elevado a 2, que multiplica 2, o SM vamos lembrar aqui, eu vou voltar lá em cima, tá? O SM, que a amplitude é 12 nano, então o SM é 12 vezes 10 a menos 9, e o cosseno da diferença de fase sobre 2. A diferença de fase discutida aqui na questão D de dado, na letra D, é de 0,4 π. Então, seria 0,4 π dividido por 2 elevado a 2. Então, tem uma continha aqui grande para jogar na calculadora, mas quando você faz essa conta, isso vai te dar, eu já vou jogar no número, tá? Para dar a resposta final, vai dar 0,88 nanowatts. Então, essa é a energia total que é propagada pela onda resultante, ok? E aí na letra E, a diferença de fase agora é π radiano. E ele também pergunta qual é essa energia. E pela mesma expressão, o dE dt vai ser igual a 1/2 de ρ AV ômega 2 2SM cosseno de φ sobre 2, mas φ é π sobre 2 elevado a 2. E aí você vai usar que o cosseno de π sobre 2 é 0 e, portanto, na última letra, que é a letra E, você tem que o dE dt, a média, né, vai ser 0. Ok, gente? Então, se você tem duas ondas idênticas, defasadas de π, a energia transportada média vai ser nula, porque essas ondas sofrem uma interferência destrutiva, ok?
Bem, gente, é isso. Uma questão um pouco longa, mas com bastante discussão teórica, como vocês veem aqui, voltando para a página do começo aqui, onde eu revisei com vocês a energia cinética, é, e aí a energia cinética média, depois levando em conta que a média da energia cinética é igual à média da energia potencial elástica, e, portanto, a gente chega numa expressão para energia total, né, transportada média. E aí, a partir daí, dessa expressão, é só fazer os itens A, B, C, D, E desse problema, ok? É isso, então. Fico por aqui. Um abraço e até a próxima.